Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos fazer o resumo completo do SmackDown do dia 11 de julho de 2025 e também dar a programação de como serão as nossas lives nesse final de semana. Eu tenho certeza que muitos de vocês querem saber o que a gente vai fazer, então cola com a gente aqui para vocês saberem tudo o que vai acontecer nesse final de semana. Mas para começar, nós vamos falar do SmackDown e o SmackDown essa semana foi bem interessante, né? Começou com o LA Knight entrando, né? Vocês estão vendo essa imagem aí do LA Knight do Jimmy Uso no SmackDown, vocês devem estar estranhando o que está acontecendo, né? O LA Knight ele entrou com uma grande ovação da torcida, fez uma promo, falou que previsões e spoilers são território do Paul Heyman, mas ele fala que o Seth Rollins é um homem desesperado, desgastado, porque ele está correndo atrás de todo mundo para poder conseguir ser campeão, e para isso ele se aliou ao Paul Heyman e se juntou aos cupinchas dele, né, o Bronson Reed e o Bron Breakker, chamando os dois de idiotas e sacaneando o movimento do Bron Breakker com a cabeça, né, falando que é como se ele estivesse chacoalhando duas migalhas de cérebro que ele tem na cabeça. Muito engraçado, né? Ele também diz que os dois tentaram machucá-lo e tirá-lo da WWE porque sabem que o Seth Rollins não conseguiria fazer isso sozinho e que em 24 horas ele vai enfrentar o Seth no Saturday Night Main Event, vai derrubar o Seth Rollins de cabeça no ringue e que fazer isso não vai ser suficiente, ele quer justiça, dignidade e dor. E ele termina dizendo que não precisa ter medo para apanhar e o Seth Rollins vai apanhar porque isso não é uma previsão, não é um spoiler, é um fato da vida e ele é o maldito spoiler. Então foi bem interessante essa promo da LA Knight. Depois da promo da LA Knight veio o Paul Heyman com a maleta do Money in the Bank. E aí ele fala que ele é o oráculo do Seth Rollins, ele diz que ele vê o futuro e que ele vê no grupo dele eles dominando a WWE no futuro, e no futuro do LA Knight ele não viu absolutamente nada. Só que quando o Paul Heyman fala isso, eis que entra o Solo Sikoa com o seu grupo MFT, né, que significa My Family Tree, ou também conhecido como Minha Árvore Genealógica, né? E aí veio o JC Mateu, o Tonga Loa e o Tala Tonga, que está agora grafado devidamente com dois L's, né? Que foi o nome que eles fizeram o trademark no ano passado. E aí o Solo ele confronta o Heyman, fala que desde que o Heyman deixou sua família tudo mudou, não tem mais Bloodline, não tem mais Tribal Chief, não tem mais Wise Man, não tem mais o Homem Sábio. Fala que ele deveria deixar o prédio antes que o grupo jogue numa mesa como fizeram no ano passado, e aí o Paul Heyman, né, sai pela tangente ali. Depois o Solo ele se dirige ao LA Knight, lembrando que ele é o novo campeão dos Estados Unidos, né? Algumas coisas mudaram lá e ele é o novo campeão dos Estados Unidos. Derrotou o Jacob Fatu, que venceu o LA Knight na WrestleMania, e diz que o LA Knight pode ir embora, ou então o Solo vai garantir que ele nunca mais ande novamente. Aí o LA Knight chega e fala que o público não vai deixá-lo sair, né? Porque quando ele tenta sair, o público fica falando, gritando o nome dele. E ele fala, então me façam sair. O que acontece? O LA Knight é cercado pelo grupo do MFT, né, no ringue, né, vai um para cada lado do ringue, só que de repente aparece uma cadeira sendo jogada dentro do ringue, e quem joga a cadeira é o Jimmy Uso, né, então por isso que estão os dois aí com cadeiras na mão. O Jimmy Uso puxa o Tonga Loa da borda aplicando um super kick, o Jace Mateu entra no ringue, Jimmy acerta ele com uma cadeira. Quando o Tala Tonga tenta entrar no ringue, o Solo Sikoa chega e fala para ele não fazê-lo, fala que agora não. E aí nisso o Nick Aldis, que é o general manager do SmackDown, aparece, fala que Solo tem novos amigos, mas quem manda no show é ele, e aí ele diz que tá todo mundo querendo uma briga, então ele vai colocar o Solo Sikoa defendendo o título contra o Jimmy Uso no Saturday Night Main Event, isso a gente já sabia, já tinha sido anunciado nas mídias sociais, e define uma luta de duplas para mais tarde no show, Solo Sikoa e JC Mateu contra Jimmy Uso e LA Knight. Yeah! Então, nós teremos essa lutinha hoje como um esquenta da luta de amanhã do Solo Sikoa contra o Jimmy Uso e o LA Knight, que está envolvido naquele imbróglio com o Seth Rollins. Depois disso, nós tivemos um segmento nos bastidores em que a Alexa Bliss conversou com a Charlotte Flair. Né? A Charlotte Flair está com uma roupinha de líder de torcida característica ali de Nashville, no Tennessee, né? Eles estão em Nashville. A Charlotte Flair lembra que elas não são amigas, deixando claro o distanciamento, né? Isso inclusive tá na camisa dela, né? We are not friends, né? Tá na camisa da... Inclusive essa camisa tá começando a ser vendida, tá? Já vê que essa aliança vai longe. Quando a WWE faz uma camisa para ser vendida, é porque eles querem realmente empurrar o negócio. A Alexa diz que elas são apenas aliadas por conveniência e pede que a Charlotte Flair esteja do seu lado no ringue para a luta que vai acontecer a seguir.
E aí a Charlotte meio que concorda, relutante. E aí a Alexa diz que a Charlotte seria uma péssima líder de torcida, né? A Charlotte pergunta se ela precisaria que ela torcesse pela Alexa. A Alexa fala que ela seria uma péssima líder de torcida. E a Charlotte fala que eu torço por mim mesmo. Então, assim, claramente eles estão tentando ali trabalhar, né, para que a Charlotte Flair se torne face novamente. Ela, quando ela entra no ringue para luta, ela entra com essa vestimenta, ela não entra com a sua roupa tradicional de rainha, né, aquela roupa cheia de plumas e tudo mais. Então pode ser que uma mudança de visual da Charlotte Flair favoreça a uma mudança da personagem. Eu acho que eles deveriam também mudar a música dela, apesar de ela usar essa música desde que entrou na WWE, porque é uma música que associa muito ela ao pai, ao Ric Flair, uma música muito parecida. Então, se for para mudar a persona, talvez uma mudança na música seja interessante, tá? Enfim, a primeira luta da noite foi uma luta de 4 fatais entre a Kairi Sane, a Alexa Bliss, a Roxanne Perez e a Sol Ruka. A Sol Ruka, que é a lutadora que vem da NXT, vai lutar com a Azaria nessa luta de 4 fatais de duplas. Então eles escolheram um membro de cada dupla para poder lutar. E eu adoro esse tipo de booking, né? Eu já falei sobre isso na outra semana, quando um membro de cada dupla da divisão de duplas do SmackDown lutou contra os membros do Elite Six. Eu adoro esse tipo de booking, porque muda um pouco, né, daquela coisa de dupla contra dupla o tempo todo. E, cara, assim, a luta foi sensacional. A Sol Ruka, cara, brilhou na luta. Teve esse Tower of Doom também, que foi muito legal. Que a Kairi Sane, coitada, tomou o Superplex e a Roxanne tomou o Powerbomb. Cara, a Sol Ruka, em um dado momento da luta, ela deu um duplo Soul Snatcher. Tava todo mundo pedindo para ela aplicar o Soul Snatcher, que é o golpe em que ela pula na corda, né, voltando para a plateia, e aí ela dá um salto de cambalhota para trás, voltando para dentro do ringue e aplicando um stunner na sua adversária dentro do ringue. Provavelmente o finalizador mais espetacular de se ver hoje na WWE inteira por causa da complexidade do movimento. É o mais realista? Não, porque enquanto ela está fazendo isso, a adversária tem que ficar parada no meio do ringue esperando o golpe por uns 3 segundos. Mas, cara, é lindo de morrer de ver. Então, assim, a Sol Ruka brilhou nessa luta, mostrou que ela tem capacidade e qualidade para poder estar no main roster, e eu acho que eles têm que subir com ela, assim, o mais rápido possível para o main roster, então que façam ela perder esse título da norte-americano da NXT para que ela possa subir. No final das contas, a Alexa Bliss ela acabou vencendo a luta, ela aplicou o seu Sister Abigail na Kairi Sane. Foi um movimento que teve uma boteadinha ali, porque a Kairi Sane acabou virando mais cedo, mas aí a Alexa Bliss ela conseguiu consertar, porque a Kairi Sane parou no meio do movimento, ela girou e aí conseguiu aplicar o movimento. Foi uma luta de 11 minutos, vitória da Alexa Bliss. Eu dou 3 estrelas e 75, né? 3 estrelas e 3 quartos, porque foi realmente um lutão. As mulheres entregaram muito nessa luta. Gostei muito de ver a Sol Ruka aplicando Soul Snatcher, de ver ela se engalfinhando com lutadores do main roster, prova que ela pertence a esse lugar. Mas eu acho que a Roxanne Perez e a Raquel Rodrigues vão vencer, porque a gente sabe que quando uma lutadora vence num show, quando chega no pay-per-view, ela perde. Então eu acredito que a Roxy e a Raquel Rodrigues se tornam as grandes favoritas para vencerem a luta e manterem o título de duplas da WWE. Depois disso, nós tivemos uma luta pelo título de duplas entre os White Six e os Street Profits. E, cara, nós tivemos várias surpresas interessantes. Primeiro, Joe Gacy lutando pra caramba. Assim, vários movimentos acrobáticos e movimentos do ringue. Assim, Joe Gacy realmente é um cara muito bom, muito legal ver ele. O Dexter Lumis não teve tantos bots quanto da outra vez, então, aliás, eu não cheguei a ver nenhum bot do Joe Gacy, isso foi legal. Nós tivemos também uma grande surpresa do Angelo Dawkins, cara. O Angelo Dawkins, cara, ele lutou a vida nessa luta. O cara se jogou que nem um maluco. Ele mandou esse top corvilho por cima da corda. Ele também mandou um Swanton Bomb durante a luta, um movimento que ele normalmente não faz. Foi sensacional. Os White Six com vários movimentos combinados, como esse belly to back para um neckbreaker. E aí no final da luta,
Quando o Joe Gacy ele atrai a atenção do árbitro, ele já era o homem ilegal, o legal era o Dexter Lumis. Quando o Montesfort foi entrar no ringue, o Eric Rowan puxou ele do ringue e acertou ele. Essa acabou atrapalhando a vida. O Eric Rowan tirou o Montesfort da luta. E aí o Dexter Lumis e o Joe Gacy conseguiram aplicar um outro movimento combinado para a vitória. E New Tag Team Champions Wyatt Six. Cara, tá, outro lutaço, 17 minutos de luta, 4 estrelas e 25, 4 estrelas e um quarto. Os Wyatt mostraram melhoria no ringue. Eles são melhores do que os Street Profits em matéria de ringue? Não. Mas se você junta o ringue com a aura e com a necessidade de tornar eles uma força imbatível para empurrá-los, cara, é uma conquista que faz todo sentido. E, cara, essa imagem de arrepiar. Essa imagem é de arrepiar. O Wyatt Six com os cinturões de duplas, queimando a minha língua quando eu falei que todo mundo tinha que passar no RH. Há algum tempo atrás, na verdade, eu falei que eles tinham que ficar no buffet para poder se reinventar. E todo mundo queimou a minha língua e tá aí os Wyatt Six como novos campeões de duplas. Alguém me perguntou no chat se eles podem alterar os membros da dupla para defenderem o título. A gente não sabe, mas a WWE já utilizou a regra dos Freebirds, que é a regra que indica que se um trio vence um campeonato de duplas, eles podem mudar as duplas que defenderão esse campeonato. É uma regra que foi utilizada pelos Fabulous Freebirds na época da NWA nos anos 80, que depois foi utilizada pelo New Day na WWE. Então pode acontecer que eles usem a regra de Freebirds para que de repente o Eric Rowan resolva também defender esse título. Mas eu acho que a combinação do Joe Gacy com o Dexter Lumis está bem interessante. Então vamos ver como é que a WWE vai trabalhar isso. Pode ser que eles resolvam colocar o Eric Rowan aí para um campeonato secundário e de repente começar a mover títulos na direção da Wyatt Six. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu só espero que eles não botem o título de feminino na Nikki Cross, porque sinceramente ela não está no mesmo nível das demais lutadoras. Depois disso nós tivemos um segmento do Jelly Roll, que é um cantor country. Aí, esse segmento, cara, assim, eu nem vou falar muita coisa desse segmento porque eu já tô irritado, tá? Porque as informações que estão vindo, nas notícias que estão vindo é de que o Jelly Roll tá treinando para lutar e que ele vai ter uma luta no SummerSlam. E essa luta parece que ela foi setada nesse segmento. O Jelly Roll veio, foi fazer um concerto, foi cantar no ringue, e aí no meio da cantoria o Logan Paul apareceu e fez uma promo altamente hipócrita, sensacional. O Logan Paul, ó, tá afiadíssimo no microfone, onde ele esculhambou o Jelly Roll por estar sendo um intruso na luta livre e está tomando um espaço que eles, lutadores, merecem. Só que na verdade ele estava falando dele mesmo. Então, assim, foi sensacional a promo que o Logan Paul fez. Aí depois veio o Randy Orton para defender a presença do Jelly Roll ali, só porque ele tá na cidade natal dele, assim, sinceramente não dá para defender. E aí no meio do caminho veio o Drew McIntyre, aplicou um Claymore no Randy Orton, botando o Randy Orton para baixo, o que já me indica que amanhã, no sábado, né, hoje, no Saturday Night Main Event, o Drew McIntyre vai perder de novo e o Randy Orton vai vencer. Isso já tá me irritando assim profundamente, porque novamente meu lutador favorito vai tomar o pinfall, vai perder. Eu já tô vendo essa história e isso me irritou profundamente. Mas o que tá mais me irritando é o fato de que eles vão colocar o Jelly Roll provavelmente numa luta de duplas com o Randy Orton para lutar contra o Drew McIntyre e o Logan Paul na WrestleMania. Então, de novo, a WWE utilizando gente de fora da companhia para poder trazer Star Power para um show, tomando o lugar de um lutador que poderia estar ali. Novamente eu fico vendo isso e aí eu lembro da promo do Karrion Kross na WrestleMania. Eu penso, o Karrion Kross tinha razão o tempo todo. Não tem que defender, não tem que falar. Depois disso nós tivemos uma luta do R-Truth, ou Ron Killings, né? A WWE tem que decidir qual é o nome dele. No site coloca um Ron Killings, na camisa tá Ron Killings, mas no gráfico ainda tá R-Truth. Enfim, Ron Killings versus Aleister Black. E foi uma luta que estava interessante, os dois acelerando na luta. Parecia que ia ser uma luta boa, mas aí do nada o Aleister Black resolve pegar uma cadeira. O juiz tira a cadeira da mão dele, impede que o Aleister Black acerte o Ron Killings com a cadeira. E aí o Ron Killings faz um rolamento da morte e vence. Sendo que durante a transmissão a impressão que dava era que o Ron tinha puxado o calção do Aleister Black. Mas na imagem dessa foto não transparece isso. Eu não sei se
A impressão que dá é que o Ron Killings puxa o calção dele no 3, do 2 pro 3. Eu não sei quando é que essa foto foi tirada, se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro. Um outro detalhe é que o ombro do Aleister Black não está encostado, né? Então ele pode alegar isso também, de que ele foi roubado, né? Mas não era para esse pinfall ter sido contado, porque ele não teve o segundo ombro encostado no chão. Mas enfim, vitória do Ron Killings, uma luta de 3 minutos, uma estrela, porque só para o início da luta que foi bom, e aí depois o resultado, assim, patético. O Aleister Black, coitado, acabou de voltar para a WWE e já está sendo usado de jobber de novo, assim, absurdo. Isso novamente só me irrita, tá? Aí depois disso teve um segmentozinho dele correndo atrás do R-Truth nos bastidores. O Damian Priest veio, parou ele, fala que pro Aleister Black aceitar a derrota, tudo mais. O Aleister Black concorda, aperta a mão do Damian, depois ele volta, ataca o Damian Priest, acerta um Black Mass dele. Então assim, parece que o Aleister Black vai ficar como vilão a partir de hoje e provavelmente, muito provavelmente, ele vai estar fazendo uma feud com o Damian Priest. Vamos ver como é que vai ser isso daqui para frente. Eu só espero que eles deem uma vitória para o Aleister Black, porque sinceramente tá difícil ver o coitado sendo colocado nas lutas. Ele teve aquela feudzinha inicial contra o Carmelo Hayes e o The Miz foi embora, o Carmelo Hayes sumiu, e aí o Aleister Black, coitado, tá nessa situação aí. Nós também tivemos um segmento nos bastidores das duplas, né, da WWE reclamando da conquista do White Six, né? Aí o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa falando que eles estragaram tudo, o Ciampa falando que eles deveriam ter dado ouvidos a eles desde o começo, o Nathan Frazier e o Exxon dizendo que eles merecem ser os próximos adversários pelo título, e aí o Rey Fenix e o Andrade aparecem, todos alinhados, e aí eles falam que eles são a nova dupla da divisão de duplas. Isso faz o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa se irritar e ir embora. Então assim, mais hilaridades da divisão de duplas do SmackDown, e cara, assim, é pra ontem. Eles precisam mandar algumas duplas pro Monday Night Raw. Se tivesse novamente que escolher 2 duplas para ir pro Monday Night Raw, eu escolheria o Pretty Deadly e eu escolheria os Los Garza. Eu acho que é o ideal para dar uma alavancada na divisão de duplas do Raw. Deixa as duplas que lutam bem no SmackDown para eles estarem alavancando o show. Depois disso, a gente teve um segmento que foi uma conversa mediada pelo Wade Barrett entre a Trish Stratus e a Tiffany Stratton, que vão lutar no Evolution. Foi bem interessante, né? O Wade pergunta por que a Tiffany escolheu a Trish como adversária, e a Tiffany fala que já venceu grandes nomes da divisão, então se ela vencer a Trish será considerada uma das maiores de todos os tempos. A Trish retruca, fala que para ser considerada uma das maiores ela realmente precisa derrotar a Trish Stratus, então ela estaria meio desesperada por causa disso, a Tiffany no caso, e que ela vai deixar o ringue com o título, deixando a Tiffany de mãos vazias. E aí a Trish reforça que está há 25 anos entregando Stratus Faction no ringue. E aí a Tiffany, cara, deu uma agulhada assim brilhante. Ela chega e fala: eu conheço, assim, eu vi as suas conquistas e tudo mais, eu assisti as fitas VHS, cara. Eu achei sensacional dar essas culhambadas chamando a Trish Stratus de velha, porque ela viu as conquistas delas em fitas VHS. E o mais brilhante é que a Tiffany tem toda a razão, porque eu conheci a Trish Stratus através de fitas de vídeo que o meu colega lá dos Estados Unidos me mandava lá em 2000. Foi quando eu descobri quem era a Trish Stratus, então sensacional. E aí a Trish responde: que fofo, você viu isso no TikTok? assim, sacaneando a nova geração, né? E aí a Trish fala que ainda entrega tudo pela divisão feminina, mesmo hoje, finalizando que adora a Tiffany Stratton, mas que no domingo ela se tornará 8 vezes campeã feminina da WWE. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas enfim, foi divertido de ver a interação entre essas duas. Aí, nesse momento, a Naomi entra com a maleta, lembra todo mundo que ela é a Miss Money in the Bank, mas aí a Jade Cargill vem por trás, ataca ela, as duas saem no pau, tem que ter um monte de gente separando as duas, se preparando para a briga de rua que vai acontecer no domingo. Então, assim, tiveram mais uma forma de dar uma alavancada nessa field das duas, bem legal, interessante de ver. Vamos ver como é que vai ser essa luta. Eu acho que vai ser uma das melhores lutas do Evolution. E aí, por fim, nós tivemos o main event, né, entre o LA Knight e o Jimmy Uso contra o JC Mateo e
o Solo Sikoa. E, cara, foi uma boa luta, mas que teve um monte de historinha por trás, né? Primeiro teve o Paul Heyman, que voltou para a arena com o seu telefone, falando no telefone, e aí o LA Knight chamando ele para briga e tudo mais tal. Também teve interferência do Talatonga, né, que finalmente interferiu, atacou o LA Knight quando o juiz estava não estava observando isso, mas no meio do salseiro, o Solo Sikoa, ele estava olhando a confusão e aí o Jimmy Uso veio por trás, fez um rolamento da morte e venceu a luta, né, do nada. Então, vitória do Jimmy Uso. Eu não vou dar nem nota para essa luta, porque foi uma confusão, um salseiro. Então, eu vou dar 3 estrelas aí só para dizer, porque foi uma luta interessante. Mas, enfim, no final, o LA Knight aplicou um BFT no Solo Sikoa. E aí, quando ele estava se preparando para tirar o Solo Sikoa do ringue, apareceram os cupinchas. O Bron Breakker acertou um spear devastador no LA Knight e depois apareceu o Bronson Reed e aplicou um tsunami, acertando o LA Knight, estraçalhando ele antes da luta que ele terá contra o Seth Rollins hoje no Saturday Night Main Event. Então, assim, foi um show interessante, mas não teve, assim, grandes coisas além da troca do título do Campeonato de Duplas. Por causa disso, eu dou uma nota 7,5 pro show. Eu achei que foi um show bom. Assim, o tempo de luta, o tempo de show, né, que foi reduzido para 2 horas, acabou sendo muito bom. Deu uma dinâmica legal pro show. E eu acho que esse é o ideal. Você ter um show em que você tem maior agilidade, você concentra melhor o show nas histórias que importam. É claro, alguns lutadores não vão aparecer. A gente não viu Julia, não viu Zelina Vega, né? Devem estar se preparando, sendo guardadas para Evolution. A gente também não viu Carmelo Reis. Enfim, a gente não sabe que fim que vai levar o pobre coitado. Mas foi um show legal, dinâmico, muito melhor de cobrir um show de 2 horas do que de 3 horas. Beleza? Nossa programação para o fim de semana, 4 horas da tarde de hoje, nós estaremos abrindo a live para estar cobrindo a AEW All-In, tá? A gente vai colocar o áudio da AEW All-In para a gente poder fazer um react do show. E ao mesmo tempo nós vamos estar reagindo ao que estiver acontecendo no Saturday Night Main Event e no NXT Great American Bash, que vai começar às 4 horas da tarde. Então o áudio vai ser do All-In, mas a gente vai estar avisando, falando para vocês o que vai estar acontecendo no Saturday Night Main Event. O que pode acontecer se durante o Saturday Night Main Event acontecer uma demanda maior do pessoal do canal por assistir o show da WWE em vez do show da AEW, a gente vai inverter o áudio. Então a gente vai passar a colocar o áudio do Saturday Night Main Event e a gente vai estar acompanhando o AEW All-In. Mas tudo vai depender da situação, na hora, vai ser bem orgânico, a gente vai se organizar, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar a continuar crescendo e sendo divulgado pelo YouTube, não deixe de ver os nossos vídeos. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês maratonarem nesse fim de semana e estejam com a gente nas nossas lives. Vai ser um prazer ter você conosco. Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco. Até a próxima.